Bom, ainda continuando a parte da álgebra, a gente vai falar sobre a linguagem algébrica, que é uma linguagem um pouco diferente da que vocês são acostumados. Vocês são acostumados a fazerem cálculos com números, né? E agora vai ser incluído letras também. Então, a gente vai ter que começar a se habituar com essa nova linguagem. Aqui eu dei mais um exemplo de sequência. Então, são uma sequência de bolinhas. Então, ó, essa aqui é a figura 1, figura 2, figura 3, 4. Então, ó, na figura 1 tem 3 bolinhas, na figura 2 tem 6 bolinhas, na 3 tem 9, na 4 tem 12 e assim por diante. Na 5 tem 15, na 10 tem 30 e na figura N, que seria uma figura genérica, tem 3 vezes o número da figura. Então, ó, 3 vezes esse número aqui de cima, tá? Então, só para exemplificar e lembrá-los como é que faz sequências de figuras, através de uma fórmula generalizando para eu poder saber quantas bolinhas vai ter em qualquer sequência da figura, tá bom? Aqui nós temos expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas, aquelas fórmulas que eu falei para você, a fórmula para calcular que o médico usa para calcular a quantidade de remédio que você tem que tomar, as fórmulas que a gente vai utilizar para resolver algumas equações daqui para frente. E equações são quando está envolvendo uma igualdade, tá bom? Também tem letras e números. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são as variáveis. A gente chama elas de variáveis, incógnitas, dependendo da situação. E representam um valor desconhecido. Um valor desconhecido que quando a gente começar a estudar a equação mais a fundo, a gente vai aprender a calcular esse valor para ele passar a ser conhecido. Os números escritos na frente das letras são chamados coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos à letra. Ó, vou mostrar para vocês um exemplo mais para frente. A linguagem algébrica, ó, o uso de símbolos, dos símbolos das letras para expressar os números foi induzido sistematicamente por François Viète, matemático francês. Por este motivo, ele é considerado o pai da álgebra. E aqui nós temos sentenças expressas com palavras e a sua representação na linguagem matemática. Então, ó, para resolver problemas utilizando equações, é importante saber representar expressões que contêm letras. Veja alguns exemplos. Se a letra X, essa aí é muito utilizada, o valor de X, né? A letra X indica um número, podemos representar. Represente as expressões literais que estão faltando na linguagem algébrica. Aqui muita gente perguntou, mas cadê o exercício para resolver? É todo onde estiver faltando a expressãozinha aqui na frente que você vai completar. Esse é o exercício, tá bom? Então, ó, o primeiro exemplo é 5 vezes. Então, se você vai escrever 5 vezes, a diferença é um sinal de menos entre dois números. Que números são esses? Não sei, então eu vou representar por letras. X menos Y. Vou colocar entre parênteses, porque primeiro tem que fazer a subtração e depois multiplicar. A décima parte de um número. Um número é x, a décima parte dele é x dividido por 10. A diferença entre 10, ó, a diferença tá aqui, ó, o sinal de menos. Entre 10 e outro número. Eu coloquei x, mas poderia ter colocado qualquer outra letra, não tem problema. O dobro desse número. O dobro de qualquer número é 2 vezes o número, ou x mais x. Ou eu posso escrever simplesmente 2x. Vamos se atentar a isso, porque se não tem sinal entre o número e a letra, significa que eles estão multiplicando, tá? O dobro do produto entre dois números. O produto entre dois números, x vezes y. O dobro disso, 2 vezes x vezes y. O triplo desse número. O triplo é 3 vezes ele. Aqui, reparem que eu coloquei 3x, mas eu poderia colocar 3 vezes x. Mas o mais utilizado é sem o sinal no meio, sem o sinal de multiplicação. Ó, o quádruplo de um número, 4x. Eu poderia ter colocado 4 vezes x, mas como eu disse, o mais utilizado é sem o sinal de multiplicação no meio. A gente tem que lembrar que isso aqui é uma multiplicação
se futuramente a gente for substituir o valor de x, tá? Metade de um número, x dividido por 2. Metade do quíntuplo de um número. Então, ó, o quíntuplo de um número é 5x, ou 5 vezes x. Metade disso eu divido por 2. A terça parte do número, eu divido o número por 3. Esse número acrescido de 8. O número mais 8, x mais 8. 3 a menos que esse número, x menos 3. 3 menos esse número, 3 menos x. Tá? Então, repare que toda vez que eu estou falando do número, esse número, eu substituo por uma letra, tá bom? E aqui, ó, é a parte onde está escrito em... Essa é a linguagem que a gente está acostumado, a gente diz que é a expressão literal. E aqui é a algébrica. A literal significa que está na língua portuguesa, né? Naquela que a gente já está acostumado. E a literal está na linguagem algébrica, tá ok? Aí vocês vão resolver todos os que estiverem faltando deste lado e deste lado também. Ó, tá faltando aqui, ó, metade de um número mais 4. Como que é a metade de um número? O número dividido por 2, mais 4. Tá ok?